Em 30 de agosto de 2002, Timor-Leste tornava-se independente. Em 18 de outubro desse ano, conheci Ângelo Cristóvão, que ficou boquiaberto quando lhe disse que este primeiro colóquio da lusofonia deveria chamar-se o genocídio da língua portuguesa na Galiza. Mas a entidade patrocinadora não deixou. Cristóvão, Ângelo, deve ter imaginado que ou era louco, ou era eu, um agente provocador do Reino de Espanha. Uns anos mais tarde, em 2007, seria aquele o título do novo colóquio, no qual foi proposta oficialmente a criação da AGLP, Academia Galega da Língua Portuguesa, a que todos assistimos em 2008. Tive a oportunidade de lhe dizer, naquela ocasião e posteriormente, o que pensava do problema da língua na Galiza, salientando que, por ter porfiado 24 anos pela independência de Timor, poderia tentar transpor para a Galiza alguma da minha experiência e aplicá-la no campo da língua. Com a enorme capacidade que só os visionários têm, um grupo restrito de galegos e galegas atravessaram o rio Minho em busca do sonho de recuperar a língua dos seus antepassados e parte integrante da sua história, tal como fizera a antiga Irmandade das Falas entre 1916 e 1936, depois renascida na década de 1980 como Irmandade das Falas da Galiza e Portugal. Aos poucos, começou a falar-se do problema que, infelizmente, continua ignorado pela vasta maioria dos portugueses, mas aquele pequeno grupo, como cavalo de Troia que era, soube conquistar algumas personalidades importantes para a sua luta e, desde a sua criação, a AGLP, a sua fundação e a Associação Pro-AGLP não têm parado de aumentar os seus convénios e protocolos com entidades de todo o mundo lusófono. Falta ser feita justiça no seio da CPLP para que lhe seja reconhecido o direito ao estatuto de observador, desígnio que tomamos como nosso no 13º Colóquio da Lusofonia, em março de 2010 em Santa Catarina, no Brasil, e posteriormente reiteramos no 14º Colóquio em Bragança, em outubro de 2010, em Macau e em Santa Maria em 2011. Foi por isso com espanto que assistimos no dia 22 de julho de 2011 ao anúncio pela CPLP da admissão da AGLP sob proposta do país anfitrião, Angola. A mesma admissão, surpreendentemente, foi retirada da página oficial da CPLP umas horas depois, sem qualquer explicação, pelo que as celebrações de júbilo na Galiza e no resto da lusofonia duraram apenas 8 horas. Veio posteriormente a saber-se que fora Portugal que sempre apoiara esta proposta da HLP integrar a CPLP com o Estatuto do Observador, quem a vetara no último momento. A ICL, Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia, em concertação com o MIL, Movimento Internacional Lusófono de que faz parte, tomou algumas atitudes, sendo a mais visível uma da petição ao Ministro dos Estrangeiros de Portugal, Dr. Paulo Portas, além de entrevistas e publicação, fizemos de um manifesto de repúdio da ICL. Como sempre, estamos crentes de que o tempo reporá a justiça da admissão da Academia Galega de Língua Portuguesa na CPLP. Ao tomar conhecimento oficioso de que o meu nome iria constar desta cerimónia, entendi que os colóquios da lusofonia mereceriam mais essa honra do que eu, a nível pessoal, dado não ser mais do que um mero facilitador de vontades entre todos os associados da ICL e os projetos e sonhos que temos vindo a construir. Recordo, a propósito, que quando escrevi um discurso familiar em 1962, mencionando as auréolas miríficas, com a idade de 13 anos, alguém me incentivou a continuar. Posteriormente, aos 22, em 1972, lancei o meu primeiro livro de poesia, a que outros de crónicas e de ensaios seguiram. Fui sempre jornalista e tradutor, e só nas últimas décadas pude escrever o que queria e sentia. Faço agora 40 anos de vida literária e mais de 47 de jornalismo, sem jamais ter acalentado grandes ilusões ou sonhos quanto ao valor dos meus escritos.
Considero também ter sido uma honra maior do que eu merecia, ter tido a oportunidade, graças ao nosso patrono, professor Ivanilo Bechara, ter tido a oportunidade de ser convidado a proferir uma palestra dia 29 de março de 2010 na Academia Brasileira de Letras. Hoje, segue-se a segunda maior honra da minha vida, estar aqui a ler estas palavras, evitando os meus improvisos emocionais, para vos confessar que a GLP pode continuar a contar com o nosso total e dedicado apoio nesta luta para a reposição da língua galega, aliás, língua portuguesa da Galiza, em todas as esferas da vida do povo galego e nos fóruns internacionais. Espero nunca vos desiludir. Citando o embaixador José Augusto Seabra, primeiro patrono dos colóquios, a disseminação de uma língua que, a partir da sua matriz galaico-portuguesa, se tornou primeiro uma língua nacional e depois uma língua de contacto em civilizações, cumpriu-se de facto a partir da grande empresa marítima das descobertas. O nosso idioma apresenta todas as características da universalidade, disperso por todos os continentes. Não é restrito a um grupo étnico, a uma comunidade religiosa, a um tipo de sociedade, a um regime político, sendo uma língua de mestiçagem cultural, de contacto e de diálogo entre os vários povos. Se a comunicação e o cordão umbilical entre os dialetos galego e português perdurou até hoje, a diversificação tornou-se mais nítida nas rotas do Atlântico, do Índico e do Pacífico, do norte ao sul e do ocidente ao oriente. Pode dizer-se, em suma, que a diversidade se tornou uma condição de unidade, mas não da unicidade da língua portuguesa. Nesta época de desassossego global, em que o retorno dos fanatismos, dos fundamentalismos e dos terrorismos de toda a ordem pende sobre a nossa condição planetária, saibamos ter de novo, através da nossa portuguesa língua, interlocutores de um polígono de civilizações, culturas e religiões, símbolo de uma língua que se volveu uma pátria de tantas pátrias quantas são as nossas, de tal modo que poderíamos dizer, parafraseando mais uma vez Pessoa, nossa pátria é a língua portuguesa. Mas foi como língua de civilização e cultura que o português se impôs historicamente na sua irradiação pelo mundo, como profetizou o poeta humanista António Ferreira. Floresça, fale, cante, ouça e viva. A portuguesa língua e lá onde for senhora vá de si, soberba e altiva. Fim de citação. Termino dizendo que falta apenas concluir a unificação ortográfica desta língua de todos nós e levando-a a uma maior dimensão. Nisso, quer a ICL, quer a GLP, estão unidas, pois podemos preservar todas as nossas inúmeras diferenças, mantendo unificada a escrita da língua. Respeitando a diversidade do português, que é, aliás, a sua grande riqueza, impõe-se fazer um esforço no sentido de uma aproximação das suas formas, sim, mas em domínios ligados ao seu uso contemporâneo, como é o caso da terminologia científica e técnica e dos neologismos decorrentes de novos modos de vida e da convivência internacional, sem prejuízo da salvaguarda das especificidades de cada variante, enquanto manifestações que são de identidades e alteridades culturais irredutíveis. Obrigado uma vez mais por aceitarem este mero aprendiz de feiticeiro da escrita no vosso seio de académicos, bem mais distintos e qualificados como eu. Citando Jacques Kerouac, aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de casos, os pinos redondos em buracos quadrados, os que fogem ao padrão, aqueles que veem as coisas de um modo diferente, não se adaptam às regras, nem respeitam o status quo. Pode citá-los, discordar, glorificá-los ou caluniá-los, mas a única coisa que não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Empurram a raça humana para a frente, e enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos-los como geniais, porque as pessoas suficientemente loucas para acreditar que podem mudar o mundo são as que mudam. Como simples artesão da palavra, como poeta, como sonhador de utopias, manterei a minha saudável loucura ao serviço da língua portuguesa, nem que seja em pequenos poemas como este, Galiza como Hiroshima, Mon Amour. Acordaste e ouviste o teu hino, bandeira desfaldada ao vento, ao intrépido som das armas de Breogã, amor da terra verde, da rubra terra nossa, à nobre Lusitânia, os braços estendes amigos,
desperta do teu sono, pega nos irmãos e irmãs, caminha pelas estradas, ergue bem alto a tua voz, diz a quem te ouvir quem és, orgulhosa, vetusta e altiva, indomada criatura, nenhum poder te subjugará, nenhum exército te conquistará, nenhuma lei te aniquilará. És a Galiza, mon amour.